Nessa aula vamos entender a hierarquia da formatação da sua página HTML. A gente já viu lá nas aulas de HTML que hierarquia faz parte de todo o processo de formatação do seu arquivo HTML. Bom, para CSS não é diferente. Ele também obedece uma hierarquia para estilização. Nós vamos falar aqui agora da hierarquia, começando por arquivos de CSS, que é onde a gente já viu na última aula, que é a maneira mais profissional de se fazer. A gente vai falar também da formatação dentro do próprio documento e a formatação que a gente chama de inline, que é aquela tag de estilo que a gente viu lá no nosso curso de HTML. Bom, vamos ver como ele funciona aqui a hierarquia, tá? Nós estamos aqui exatamente onde paramos na última aula. Se eu analisar aqui os arquivos, eu tenho um arquivo de estilo de CSS. Nesse arquivo de estilo de CSS eu tenho um seletor para parágrafo. Eu estou dizendo que os meus parágrafos vão ter cor vermelha e fonte de tamanho 16. Maravilha! E aqui no meu arquivo HTML eu estou fazendo um link com esse meu arquivo de CSS. Mas o mais comum é você ter mais de um arquivo de CSS vinculado à sua página para definir estilos diferentes. E é importante que você entenda aqui a hierarquia desses arquivos que estão linkados, porque você pode ter a formatação em um arquivo sendo sobreposta pela formatação de outro arquivo, e é exatamente isso que a gente vai simular agora. Então eu vou vir aqui nos meus arquivos, eu vou criar um novo arquivo CSS para simular ali essa sobreposição de formatações. Então eu vou dar um copiar nesse arquivo e colar na mesma pasta. Eu vou renomear esse arquivo aqui para style2. Maravilha. E eu vou importar esse style2 dentro do meu arquivo de HTML. O que eu vou fazer aqui é copiar essa linha e colar essa linha aqui embaixo. No nome do arquivo eu vou colocar style2 e vou salvar aqui o meu HTML. No momento a gente não teve nenhuma alteração porque os dois arquivos são absolutamente iguais, é uma cópia do outro. Então eu vou fazer uma pequena alteração aqui no style2. Eu vou mudar essa cor aqui para azul. E depois eu vou vir aqui no meu arquivo HTML e fazer uma pequena alteração aqui para ver o resultado. E olha só que legal. Ele alterou aqui as cores dos meus parágrafos para azul, mesmo eu estando importando um arquivo aqui de CSS que diz que a cor deveria ser vermelha. Então, como que a gente entende aqui a hierarquia? O último arquivo a ser importado, o último link, é o que vai ser obedecido se eles tiverem dois seletores absolutamente iguais. Então, essa é a primeira forma de hierarquia que você precisa entender. A seguir, nós temos a hierarquia do estilo no próprio documento HTML. Então, eu posso criar aqui uma tag que vai conter os meus estilos. E eu vou aqui criar um seletor de parágrafo e vou colocar que a cor desse cara será vermelho. Então, novamente ele mudou aqui o meu HTML para vermelho. Eu posso colocar uma outra cor aqui para diferenciar, colocar um verde aqui e olha só. Mesmo eu estando importando esse arquivo que diz que os parágrafos são vermelhos, em seguida esse arquivo que diz que os parágrafos são azuis, ele vai obedecer o que está mais próximo do meu arquivo, que no final das contas é essa tag de estilo aqui, tá? Aqui eu estou falando que todos os parágrafos são verdes, ok?
E olha que coisa legal. Apesar de eu ter mudado a cor nesses parágrafos, ele ainda vai obedecer o tamanho da fonte que foi definido aqui nesses arquivos, tá? Então, se eu mudasse a fonte aqui, font size, por exemplo, para 24, olha só, agora ele mudou o tamanho da fonte, tá? Mas até então ele estava obedecendo o tamanho da fonte que veio especificado lá nos arquivos. Então essa é outra coisa fundamental de você entender. Ele vai obedecer a propriedade que está na hierarquia mais próxima dele. Então ele obedeceu a cor aqui, mas ele continua entendendo a propriedade de tamanho da fonte que estava importada aqui nos arquivos. Por isso que a gente chama de sobreposição de estilo, tá? E o último nível de hierarquia é você definir o estilo no próprio objeto, na própria tag do HTML. Então eu posso criar aqui a tag de estilo, que é o que a gente já viu lá no nosso curso de HTML. Eu vou definir aqui uma outra cor, por exemplo, uma cor aqui mais laranja, olha só. Então aqui eu tenho uma mistura, né, de estilos. Para esse parágrafo eu defini que a cor é laranja, mas esse parágrafo aqui vai continuar obedecendo o estilo mais próximo na hierarquia, que é o estilo que está dentro do meu documento. Se eu apagar esse estilo que está dentro do meu documento, ele volta a obedecer o estilo que estava no primeiro CSS. Se eu apagar esse link com o segundo arquivo de CSS, ele volta a obedecer o estilo que está no arquivo style.css. Eu vou deixar esses documentos aqui disponíveis para que você possa fazer o download e brincar aí na sua máquina. Nos vemos na próxima aula.